Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Agora esse judeu foi longe demais. Ele vem declarar em um debate no canal Inteligência com o pastor César Cavalcante, outros pastores e outros judeus ali, junto com Vilela, que é o dono do canal. Ele vem dizer que Jesus não cumpriu nenhuma das profecias e por isso ele não pode ser chamado de o Messias, porque muitos inicialmente acreditaram, mas depois da morte de Jesus, quebrou-se essa questão, porque para eles é uma pessoa viva, que não estaria morta, entre diversas outras coisas que eles citam. E vamos aprender junto aqui nesse vídeo coisas muito interessantes, tá? Então se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Dentro da perspectiva judaica ortodoxa, se explica o fato de um homem cumprir mais de 30 profecias do Tanar associadas ao Messias, mesmo sendo rejeitado como tal pelo judaísmo. É que para nós ele não cumpriu nenhuma profecia. Vamos lá. Vamos lá para responder o nosso... A Ema. Espectadora. Para nós, na visão judaica, Jesus não cumpre nenhuma profecia. De reunir o povo da diáspora, de trazer paz. A gente já falou sobre isso. Que vocês não veem essas profecias sendo cumpridas, uma vez que ele morreu. Nenhuma ou alguma? Talvez cumpriria. Para nós, nenhuma. Eu posso concordar. Se forçasse a barra, alguma bateria? Olha, o que eu posso concordar é que naquela época que o povo estava vivendo um sofrimento absurdo, essas perseguições. Dominação do Império Romano. Do Império Romano e tudo tal. Sim, as pessoas, eu tenho certeza que muita gente do povo do céu olhou para Jesus, caramba, ele é o Mashiach. Como o Rabi Akiva também olhou para Bar Kokhba no século I. Então, é natural do ser humano, quando ele está vivendo um momento assim de... Mas assim, olha como já começa a ficar meio esquisito. Ele diz que eles não acreditam que Jesus cumpriu nenhuma profecia, mas que ele concorda que possivelmente alguns judeus acreditaram no início, por conta do que estavam vivendo, da perseguição de Roma e tudo mais. Mas para eles acreditarem, teria que ter um motivo. Jesus teria que ter feito alguma coisa. Seja milagre, seja cumprimento de algo. Porque como que eles vão acreditar em uma pessoa que seria o Messias se não tivesse os sinais e prodígios? Tá entendendo? Só da pessoa falar, eu sou o Messias, então tem já uma controvérsia aí nisso aí. De sofrimento, de olhar para será ele é o Mashiach? Mas a partir do momento que ele morre, para nós ele já não pode ser mais o Mashiach. O Mashiach é um homem vivo entre nós que vai redimir todas as nações. Então, a partir do momento que Jesus morreu, caiu por água abaixo, que talvez muitas pessoas acreditaram, entendeu, Vilela? Pode ser que muitos judeus acreditaram nisso no momento. Eu acredito que sim. E os apóstolos. E quando ele morreu na cruz, as pessoas não entenderam nada porque ele viria como um cara que ia tirar do Império Romano. O cristianismo... Império Romano, e aí mas aí uma vez que ele morre, isso já não acontece mais. Então, o cristianismo é uma religião que nasce no judaísmo. Então, por exemplo, todos os primeiros cristãos, milhares deles eram judeus. Muitos judeus também não acreditam nessa situação, de que os cristãos vieram do judaísmo, tá? E alguns vão dizer que acham legal a ideia da gente que é cristão pensar assim. E eles não vêm para converter ninguém para o judaísmo. E eles não vêm para mudar a mente da gente, olha só. Certo. Alguns eram rabinos, alguns serviam lá no templo, enfim. Todos os apóstolos eram judeus. O cristianismo vai se derramar para fora do judaísmo 3 anos e meio depois. Só 3 anos e meio depois, a igreja tinha milhares de pessoas convertidas na conversão de Cornélio, em Atos capítulo 10, que é onde o primeiro pagão, realmente pagão, que não era iniciado na fé judaica, se converte pela primeira vez, que é o Cornélio, e a partir dali, tanto é que tem 2 capítulos da Bíblia dedicados à conversão de Cornélio, tentando explicar como é que funciona. O que volta naquela minha fala no começo, que eu disse o seguinte, ó, os judeus, eu não quis ser desrespeitoso, mesmo que tenha parecido, eu falei, os judeus não são donos de Deus.
O Deus da Bíblia, ele sempre é senhor de tudo e de todos. Por exemplo, lá no texto... Então, lá no texo de Jonas, por exemplo, não sei quem citou, acho que foi... Eu não sei quem citou. Jonas, tá um momento claro. Quando o Elias queria desistir de ser profeta, Deus falou para ele assim, vai lá na Síria e unge, não lembro, Azael, rei na Síria. Ele falou, como assim? Como que Deus manda na Síria? Que negócio é esse e tal? Então, o tempo todo, Deus está dando pistas de que ele governa para além, exatamente, de todas as nações. E na graça, a partir de Cristo... Isso aqui é um outro ponto muito interessante. Algumas pessoas não acreditam que Deus é esse Deus todo-poderoso e soberano, como a gente prega tanto. Só que na Bíblia está dizendo que por várias vezes, assim como o pastor César Cavalcante citou, e Deus simplesmente pega alguém daqui e fala, vai no lugar tal e unge fulano a rei. E isso era em diversos lugares, como ele citou aqui, a questão da Síria. Vai lá e pega e unge fulano rei. Então isso já são sinais de que Deus verdadeiramente governa tudo. E tem gente que ainda duvida dessas coisas, tá? A partir da conversão de Cornélio, a gente começa a perceber que esse derramar dessa graça alcançando todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Eu acho assim, que o povo judeu, de acordo com as escrituras, é um povo que foi escolhido por Deus para que Deus se apresentasse ao mundo, mas não para salvação. Tanto é assim que nós temos o exemplo de Jonas, é o exemplo mais importante. Jonas era um profeta, um judeu que vai e pelo agir de Jonas nós temos o maior avivamento da história da humanidade. Certo. Tem também Ruth, né, que é importante, uma história importante. Que é a mãe de Davi, Pois é, de Davi. E o último capítulo de Ruth faz com que nós entendamos a importância desse livro, porque entra na genealogia de Davi a Jesus, né? Agora, Mia, vou dar só uma informação para que o senhor pense sobre isso. A academia diz que há 300 profecias, em torno de 300, que são cumpridas em Jesus Cristo. Então, a sua afirmação de que nenhuma é muito forte, academicamente, intelectualmente. Sim, porque você não estudou isso, ele tem razão. Isso o ChatGPT sabe melhor que você. É isso que eu quis dizer. Não, você não tem entendendo. Vamos voltar pro ChatGPT. Caraca, no vídeo passado o cara falou do ChatGPT. Tá dizendo que vocês não sabem, mas o ChatGPT sabe. Meu Deus do céu, veio esse cara com essa história de novo, rapaz. Pelo amor de Deus! Não, vocês têm traumazinho. Olha lá, ó, tem um amiguinho dele que é judeu também, mano. Não aguenta mais ele falar disso. Ele tá falando sério, cara. Vocês têm traumazinho, eu quero dizer a internet, porque é uma coisa meio óbvia, mas é a humildade. Um médico tem que saber que o ChatGPT sabe mais do que ele. Sim, já entendi. Mas é óbvio, como ele pode afirmar que nenhuma? Ele não estudou tudo, ele não estudou no Vaticano? Veja, eu posso afirmar. É óbvio que alguma deve ter se contradição. É uma afirmação muito forte. É arrogante, é isso que eu quero dizer. Não, veja, eu vou explicar. Deixa eu posso dar só mais um dado? Não é essa a questão. Se vocês me permitem. Tudo é interpretativo. Olha, eu já participei de alguns podcasts e esse aqui é o mais divertido, de longe. Com certeza, eu não tenho dúvida. Olha, tá no mesmo nível do Nicolas e do Neto. Tá no mesmo nível. Se a gente começar a falar inglês aqui, a gente ganha. Olha, todos os 6 participantes dessa mesa estão... 6? Sim, o outro é o GPT. Por essa eu não esperava, né? Ele não veio. Não, eu contei aqui, falei. Na realidade eram 7, mas uma saiu. Não, o pessoal falou que quando o Dudu falou, ele foi pesquisar no ChatGPT lá. Saiu, Dudu. Rapidinho, Dudu. Com todo respeito, o 7 era a moça de onde? De onde era a moça? Menina do Bandeirantes. Menina do Bandeirantes. Sim. Isso que me interessa. Onde vocês estão tocando, vocês estão tocando na pessoa comum que está ouvindo, deveria estar ouvindo o podcast, e que não está se relacionando com esse tema. O evangelho transforma a pessoa radicalmente. Só os desesperados. Não é assim. Conheço um por um. Tem muitos amigos não judeus. Rabino. Na hora que tá ferrada, judeu também, ferradaço, aí vai lá, vira cristã de carteirinha dos 3 meses, Rabino, até ficar um pouco bem, ganhar um dinheirinho lá com o tigrinho e volta a pecar. Aqui vai ser honestidade. Ó, o que ele falou aqui tá num ar cômico, mas é uma realidade. Tem gente que só volta para Cristo quando está precisando, quando está na pindaíba, quando a despensa está vazia, quando a conta bancária está vazia. Aí, quando consegue se estabilizar, esquece de tudo e deixa Deus para lá. Isso é uma grande verdade. Como também tem pessoas que vão para a igreja,
para buscar de Deus uma cura. E quando são curadas, abandonam tudo. Já conheci muitas pessoas assim, e o que ele está falando parece cômico se não fosse triste, tá? Eu só falo honestidade. O evangelho transforma radicalmente uma pessoa. Até quando? Até a eternidade. E o islamismo não? Também. Repercussões. Todas as religiões. Da aceitação de Jesus Cristo. O budismo também. Pela eternidade. Eu não sou contra nenhum. Eu não sou contra. Então aquela senhorita... A ideia da religião. Até a eternidade é muito forte. Igual você falou pra ele que ele não pode saber tudo. Você não tá na vida do cara até os 120 anos pra saber. Tá nas escrituras. Não, a escritura sim. Não, professor Rabino Dudu. Certo. No livro vai ter de mudança radical na vida daquela senhorita do Bandeirantes, é isso? Bandeirantes. Daquela senhorita do Bandeirantes é que ela encontrará a vida eterna, assim como o ladrão na cruz. Por quê? Me explica por quê? Porque ela, em Jesus, foi perdoada e atingiu o nível da perfeição. Vilela, deixa eu fazer uma pergunta. Esquece agora todo o resto. Tá. A minha pergunta do começo, como perguntador, eu vou falar qual, não me senti respondido. Que foi sobre essa, tá bom? Digamos, sem fazer piada, porque a gente perde o público. Tá fazendo piada, não, você entendeu? Da menina do Bandeirantes, que poderia ser a menina do Rio Branco ou do Maranhão. Quer dizer o seguinte: a pessoa. Quer dizer o seguinte: é uma pessoa. Que é o seguinte: é uma pessoa, com a maioria dos brasileiros que se consideram cristãos, seja católico, evangélico ou qualquer outra linha, certo? Por isso eu nem tô falando pros judeus, e na minha comunidade eu falo pros judeus. Você não gostou da resposta. Não, mas a resposta eu não entendi. Não, eu não entendi. Calma, não é que eu não gostei. Calma. Eu não tenho nenhum problema de não gostar. Pra mim não foi respondido. É óbvio que não. Calma, deixa eu terminar. Pra mim não tem gostar ou não gostar, tem se eu entendi ou não. Então, assim, a minha pergunta era. Que ponto você não entendeu? Vou explicar agora. Mas fique especificamente. Eu vou falar especificamente que eu não entendi. Tá bom? Então vai. Então, voltando. Já que o nosso objetivo, certo? Ele é. Eu estou perguntando como uma pessoa cética, ou seja, uma pessoa que ela está querendo se conectar com Deus, mas graças a Deus ela tem cérebro, ela é questionadora, que são as pessoas que eu gosto dentro. E a mesmo papo, só para vocês entenderem mais de respeito, eu estaria. Aquele que investiga, tá correto. Isso, ou seja, o mesmo papo eu estaria falando, e eu falo, tá bom? Para dentro da minha comunidade ortodoxa. Calma, já vou chegar, só um minuto que é importante. É que você não tá ouvindo. Eu quero mostrar que não tem nenhum ataque aqui, nenhuma briga, ao contrário, dentro da minha comunidade religiosa judaica, eu falo a mesma coisa e recebo o mesmo tipo de rejeição que também recebi aqui, porque é algo incômodo para pessoas normalmente que estão no mundo mais ortodoxo. Eu deixa eu terminar uma frase. Eu sei que, graças a Deus. A gente sente um amor. Eu tô sendo honesto. Mas vai lá. Formula. Tô chegando. Você é de alto nível. Eu tô sendo super objetivo. Então, só quero dizer que a minha pergunta é sempre de uma forma honesta. Ele vai ser objetivo, mas não faz a bendita da pergunta, homem. Se respondeu ou se não respondeu. Então, qual que era a minha pergunta? A minha pergunta era onde isso mexe com o coração e com o cérebro, certo? O fato de Jesus morreu na cruz, certo? Ia pelos nossos pecados, certo? Onde isso realmente melhora o comportamento, a felicidade, o sucesso, a prosperidade da menina do Bandeirantes, ou que significa um menino, a menina, ou qualquer jovem brasileiro que se considera cristão, só que ele não é ultra-ortodoxo, ele... Vamos lá. Ele não está perguntando para mim, mas eu vou colocar aqui o meu pensamento a respeito disso. Qual é o impacto, a pergunta dele, né? Qual é o impacto que a gente falar sobre um Jesus que morreu na cruz gera na vida da gente? Meu irmão, se eu entendo que alguém, que um ser teve coragem de entregar a sua própria vida em troca da minha, isso não tem como isso não mexer com a minha mente, com o meu coração, com a minha vida. Tanto que pessoas que não são cristãs dizem que acreditam em Deus, dizem que acreditam em Jesus, dizem que acreditam no sacrifício da cruz, mesmo não praticando, mesmo não obedecendo, mesmo não seguindo, mas eles dizem que acreditam. Então, assim, não tem como essa pergunta fazer muito sentido de uma forma de que não tem como não impactar a vida de alguém. Você vê aí, um policial que tomou um tiro para salvar a vida de fulano, uma criança que entrou na frente de um cachorro para salvar a vida da irmãzinha. Como que isso não causa impacto na vida de ninguém? Causa um impacto gigantesco na vida das pessoas.
estudou no Vaticano. É uma mudança radical. E aí ele me respondeu. Calma. Radical. Aí ele me respondeu, certo? Que não foi a mesma resposta que você não foi nem perto dessa resposta, que é uma resposta que a maioria dos cristãos falam, que ele falou assim: não importa, a partir do momento que ela se converteu para, eu vou falar exatamente o que ele falou, para o cristianismo. Pra mim, tudo isso aqui são palavras. Jesus como... ela vai ter vida eterna. Deixa eu terminar agora, que é o ponto crucial que você quer entender. Mas deixa eu falar. Eles têm tanto bem que não deixa eu terminar. Não, é pra não sair. Só conversão, só pra dizer. Conversão não é para a religião. Okay. É entregar a sua vida a sua vida para Jesus. Certo. Exato. Mas para mim, aqui que eu quero chegar... Todas essas palavras, que elas existem em várias religiões diferentes, elas são... Mas deixa eu só terminar essa frase. São apenas palavras. Ou seja, é grátis, como meu amigo Rafael costuma falar. É grátis você gerar e falar, por exemplo, eu entrego a minha vida para Jesus, ou eu entrego, deixa eu terminar, a minha vida para Buda. Ou... Agora, o que perde o sentido para mim é um cara que duvida quando a gente fala de que a conversão a Cristo pode mudar a nossa vida, ele não acredita, porque ele fala que são só palavras, mas ele acredita naquilo que o chat GPT está escrevendo. Aí ele vai dizer que o chat GPT tem mais inteligência. O chat GPT não tem mente, não tem coração, não tem sentimentos, não tem como ele compreender sentimentos humanos, porque é uma inteligência artificial. É algo que vem pelo computador, que tem sistema que pode ser corrompido. Agora, ele acredita no que o chat GPT diz para ele como resposta de uma pergunta, mas ele não acredita naquilo que o ser humano fala, porque para ele são só palavras. Ou eu entrego a minha vida para Messias, ou eu entrego a minha vida... É grátis. Não é de graça, ele não deixa eu terminar. É caríssimo. Então, não, mas eu tenho que falar... É porque o preço já foi pago. Deixa eu terminar, por favor, Vilela. É que você não termina. Não, mas é uma pergunta matemática, ela é tão simples. Então conclui a pergunta. Ele sabe que é assim, vai. não, aqui não tem... Desculpa falar. O de graça é que você não acredita que as palavras dela... É óbvio, né? Não acredita? É óbvio, né? É óbvio, Vilela. Você acredita num cara que chegar pra mim e falar pra você agora e falar pra você: a minha mansão do Morumbi é tua? Você vai saber na hora que caiu nas tuas mãos, que tem as escrituras na tua mão, não que a pessoa falou. Todo mundo sabe que palavras é uma coisa e ações são outras. Não disse amor de Deus. Então esse cara aqui nunca conseguiu encontrar o Deus dele, ou Deus, sei lá, que Deus mais que ele serve. Ele nunca teve a sensação de sentir, a sensação de ter o Espírito Santo. A sensação de sentir foi mágico, né? De ter o Espírito Santo, de sentir a presença de Deus, de se sentir abraçado, confortado pelo Espírito Santo. Eu acho que ele nunca sentiu, porque então para ele também aquilo que ele fala na comunidade que ele vive são só falácias também, são só palavras. Tudo bem, não, mas ele sabe... Vilela, deixa eu terminar. Eu preciso só final. É muito rápido. Não é muito rápido. Tu fala pra caramba e se torna chato a beça, homem. Mas é uma coisa de matemática. O que eu tô querendo falar é... Como você falou, bem específico e bem pontual. Qual que é a pergunta? Que assim, nem começou a responder. Porque se fosse uma resposta, eu tivesse uma dúvida sobre um detalhe, não tem... A minha pergunta foi assim, na prática, no comportamento do dia a dia, na rotina, qual foi? E a resposta dele foi, não importa o que essa pessoa vai mudar, no momento que ela falou, estou casada com Jesus, como já vi um monte falando, ela terá vida eterna. E aí que, desculpa falar, eu comparei com outros grupos, não quero mencionar nomes agora, assim, que eu quero dizer assim, qualquer crença, mas eu quero dizer, pode ser Santos Futebol Clube, que é meu time, qualquer crença radical, entendeu? Pode ser, sou do Palmeiras. O que quer dizer que você é do Palmeiras? Você precisa de um entretenimento no final de semana, então você resolveu que você é do Palmeiras, que nem existe, né? É um business. Bom, eu entendi. Posso responder? Eu gostaria que você então vamos lá. Primeiro. Primeiro. O fenômeno de pessoas que se envolvem com a fé cristã e não mudam o caráter de vida também acontece no judaísmo. Com certeza absoluta. Você disse agora há pouco, e é verdade, que o judaísmo não é uma religião proselitista, diferente do cristianismo. Concordo. Nós, cristãos, recebemos do nosso Salvador uma ordem que é para ganhar o mundo inteiro. Isso não acontece com o judaísmo. Correto. Agora, é possível se converter ao judaísmo, sempre foi, desde o Antigo Testamento até agora. Sim, é bem diferente a conversão. Não, mas é possível adicionar um pagão, um goim, se tornar judeu. Qualquer pessoa pode se tornar Isso, judeu. Qualquer pessoa pode se tornar judaica, judia. Então vamos lá. Se a gente não vem, se eles dizem que a gente não vem de uma linhagem judaica também, ou de uma tribo judaica, então como que ele está dizendo que qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo? Então a gente pode se converter ao judaísmo, mas a gente também nunca vai ter tribo. Então qual sentido faz você se converter a uma família de que você nunca vai fazer parte dela? Isso aí complica um pouco as coisas.
a partir de agora. Por exemplo, se eu quiser me tornar judeu, eu vou conversar com o rabino, eu vou fazer como fala lá, a cirurgia. Esqueci. Brit Milá. Eu vou fazer Brit Milá. Você faz. Você vai largar o Jesus. Exatamente. Então, a ideia a ideia de Conversão. que se adiciona pessoas permanece nas duas religiões, no judaísmo e no cristianismo. Ter pessoas de moral incompatível com a fé que professam acontece nos dois lugares. Nos dois lugares. Exato. Por exemplo, você é rabino. Um percentual gigante de rabinos aqui em São Paulo são maçons. Você é maçom? Não. Você concorda que um rabino seja maçom? Não é minha linha. Então, mas... Não, eu me posiciono. É. Eu sou... Então, você é contra. não é. Conhece rabinos que são maçons? Conheço. Ok. Eu não curto Isso, essa- então... Nem sei. Eu conheço. Não, você sabe. Não, eu não conheço especificamente pessoas, entendeu? O que eu quero dizer? Então eu te apresento alguns depois. Não, mas eu acredito em Ok, você. Não tá tudo bem. Então, Ele é muito imparcial, né? Ele não tem algo firme, um posicionamento firme. Ele é muito imparcial. Não sei, não é a minha linha. Então, ele não quer concordar com algo que é real, entendeu? o que eu tô dizendo é que não significa... Eu sou cristão, ele é cristão. Não significa que o entendi meu total. caráter e o dele Sejam iguais. tem de ser ilibados. Essa é a César, ideia. mas a minha Tem pergunta de não foi ser. essa. Então, Agora, a sua minha pergunta é, o pergunta que é que foi muda? isso. Então, vamos lá. A minha pergunta não foi se tem... É óbvio que tem pessoas que se convertem por uma religião e são morais ou são imorais. A minha pergunta foi... O que é que muda? Como que a ideia de Jesus ter morrido na cruz, não é sobre percentual de pessoas, ela pode, eventualmente, melhorar... Não foi sobre a menina que não melhorou. Sim, melhorar. Ou seja, por que esse tipo de raciocínio de vida eterna através de falar uma frase? Porque, não sei se você sabe, mas esse conceito existe em quase todas as religiões, só muda a frase. Porque nos muçulmanos falar Allah é o Senhor. É a mesma coisa. Um dia um rabino procurou Jesus. Ele era líder da sinagoga. O nome dele era Nicodemos. Isso é em João capítulo 3. E ele perguntou para Jesus como que ele faz para ter vida eterna, para nascer de novo. Porque esse é um conceito mais difícil no judaísmo. A ideia da vida que sobrevive à morte do corpo. Um dos 13 princípios judaicos é a ressurreição dos mortos muito antes de Jesus surgir no mundo. Não. Vamos lá. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Eu acredito na ressurreição dos mortos desde sempre. Ok. O judaísmo tem várias vertentes no século I. Uma delas, por exemplo, os saduceus que cuidavam exclusivamente do templo, não criam. Eu concordo, mas os saduceus seriam reformistas de hoje em dia, tá? Não, então, mas o que eu tô dizendo é que existem várias vertentes. Existiam várias vertentes, até aqui. Vamos até onde a gente concorda. Até aqui a gente concorda, certo? Correto. Ok. O Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos o seguinte: assim como Moisés levantou a Nahash, lembra da Nahash lá, da serpente ardente? Sim. Que o pessoal pecou e aí eles estavam sendo mortos. Eles eram picados pelas serpentes e eles morriam. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte: assim como o Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que um dia o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, a pessoa que era picado pela serpente, ela já estava condenada. Ela tem horas, dias talvez, mas ela vai morrer. Não vida eterna, que ele vivesse e não morresse. Calma aí, vamos lá. O literal. Isso, lá em Números. Isso. A pessoa que estava picada pela serpente lá de Números, ela vai morrer. Ela tem horas, ela tem dias, uma semana de vida e ela vai morrer. Aí o Moisés levanta uma serpente e as pessoas condenadas à morte, ao olhar para a serpente, não morriam. Não morriam. Ok? Concordo. Jesus Cristo diz o seguinte: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, um dia ele, Jesus, seria levantado. Para que todo aquele que olhasse para ele, que mirasse ele, para que falasse, olhasse para ele, não morreria, mas teria vida eterna. Então nós estamos falando aqui de uma vida eterna com Deus. O que muda para a pessoa quando ela se converte a Jesus Cristo? Nós cremos que a pessoa nasce pecadora e quando ela recebe a salvação em Jesus Cristo, então ela tem o direito da vida eterna, graças ao sacrifício vicário substitutivo muito a tua resposta, porque essa é a definição de cristianismo que eu vi até hoje. E nesse ponto é justamente o que o judaísmo, eu diria, não sei se o Micha está ouvindo, mas é o contrário. É literalmente o contrário no cristianismo nesse aspecto, que é assim,
não existe um botão que você aperta, desculpa usar essa linguagem, mas seria uma conversão no Rio Jordão ou qualquer outra coisa, olhar para que faça você ter vida eterna independente das tuas ações. O que vale no judaísmo é um Deus que ele te leva a um trabalho interno constante, infinito, até o fim. Então você percebe que apesar do cristianismo ter vindo do judaísmo, independente das nossas discordâncias em relação à religião... E no judaísmo quem salva quem? Você se salva ou você é salvo? Deus está dentro de você. Não. A minha pergunta é, você se salva? Eu estou te respondendo. A partir do momento que a minha alma divina é um pedaço de Deus, as duas coisas são uma coisa só. Eu me salvo e Deus me salva ao mesmo tempo. Aí não, varão. Eu me salvo e Deus me salva ao mesmo tempo. Não existe. Ou eu me salvo ou Deus me salva. Se eu me salvo, para que Deus? Se Deus me salva, então eu não me salvo. Parece meio confuso, mas não é. Bom, gente, aqui eu fico no final de mais um vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo tem sido de grande valia para mim e para a sua vida também, tá? Então, obrigado por ter ficado até o final. Vira essa chave na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.